Mas eu bem sei, Filemon. Isso. Mas eu bem sei. Sobe. Sim. Bom dia, graça e paz, amém, igreja? Nós vamos fazer agora algo que os mais antigos faziam. Na verdade, isso se iniciou, essa forma de cumprimento, ele se iniciou na Europa, quando Jesus, ressuscitou. Então, eles, depois de alguns anos passados, lá na Europa, eles se cumprimentavam assim, olha, eles falavam assim: Jesus ressuscitou. E aí, então vocês já sabem, né? Eu aqui explicando, fazendo, investindo alguns minutos para ver se vocês entendessem. Mas com certeza a gente sabe que hoje é um dia muito especial. Então vamos lá, já que alguns sabem, é dessa forma. O pastor vai fazer essa afirmação, e aí vocês verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Então vamos lá, Jesus ressuscitou. Amém, igreja? Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Muito bom, vamos ficar de pé. E aí aproveita e fala isso para quem está do seu lado aí. Fala para essa pessoa: olha, Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, Jesus mesmo, ele declarou enquanto ele estava vivo, mas já profetizando a sua ressurreição, porque aqui nesse texto, ele mesmo disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Então vamos orar com muita gratidão ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Seja grato ao Senhor por esse dia, porque nós temos vida, porque um dia Ele ressuscitou. Querido Deus e Pai Celestial, nós nos alegramos nesta manhã de domingo, por sabermos que é um tempo muito especial de estarmos aqui na tua casa, celebrando, comemorando, lembrando da ressurreição de Jesus. Os dias que se passaram foram dias tristes, porque nós vemos nas Escrituras que Jesus, ele foi perseguido, ele foi morto, foi crucificado. Num dia depois houve silêncio sobre a terra, mas no terceiro dia, como diz a tua palavra, ele ressuscitou. E Ele está vivo hoje, e é por isso que o nosso coração se alegra, o nosso coração exalta o nome do Senhor, pois estamos aqui certos de que temos vida, porque Jesus ressuscitou. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial, que nós podemos, como igreja, amigos visitantes, estamos aqui para juntos comemorar a ressurreição de Jesus. Ele está vivo, não só na história, mas nos nossos corações. E nós nos alegramos, Pai, porque um dia vamos também nos encontrar com Jesus. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, aqueles que nos acompanham na transmissão da internet, que o Senhor se faça presente, abençoando cada detalhe desse culto, Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos, que o Senhor use as nossas vidas e que o teu nome seja honrado e glorificado. Mais uma vez, agradecemos pelo momento de comunhão no salão, ali no café da manhã. Obrigado por esse tempo tão especial. E também, desde já, agradecemos ao Senhor por todas as pessoas que se envolveram na preparação deste ambiente, do café da manhã, a mesa do Senhor, a mesa da ceia, ali o sepulcro decorado. Ó Deus, obrigado, porque lá na entrada do salão social, no nosso jardim, temos ali uma cruz simbolizando a ressurreição de Jesus. Ali na entrada, ó Deus, nós vemos quem é Jesus para você, e com certeza Ele é tudo para nós.
muito obrigado por cada pessoa que se envolveu, ó Deus, neste dia com os trabalhos na tua casa. Que o Senhor recompense a vida de cada um, pois sabemos, ó Deus, que muitos deles se dedicaram, saíram tarde ontem, abriram mão talvez do seu descanso para estar aqui na casa do Senhor, preparando todas essas coisas, Pai, para que nós como igreja possamos relembrar da ressurreição de Jesus. Obrigado por essas vidas que com tanto amor, tanto carinho se dedicaram na preparação de tudo isso para nós, igreja, e para honrar o teu nome. Entregamos, Pai, nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que seja um dia muito abençoado. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Graça e paz. Amém. Nós celebramos aquele que venceu a morte. Nós celebramos Jesus que ressuscitou. Então hoje é um dia que nós lembramos que Jesus é vencedor. Amém? Vamos celebrar a Cristo? Ressuscitou e hoje vive. Para sempre. Ressuscitou e hoje vive. Para sempre. Para Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Oh, ressuscitou o Senhor. Jesus, amém? Glória a Deus. Nós nos prostramos diante da cruz.
lembrando o sacrifício de Jesus por nós, mas lembrando que Jesus é vencedor. Amém? Todos juntos? Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, meu protetor. Eu sei que me amas. Eu sei. Que amor tão grande. Eu sei. Me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me ama, pois sei, me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Ele é vencedor. Tua glória o céu encheu, E nada irá. E o véu rasgou, o caminho, tudo consumado está. O véu rasgou,
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros. Aqui na igreja nós temos esse hábito, né? Pelo menos em quase todos os cultos nós temos esse momento de oração. Pode fechar o corredor. Vamos fazer aqui como se fosse uma corrente de oração. Uma família só unida, orando uns pelos outros, porque nós só podemos estar assim porque um dia Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, ele teria sido como uma pessoa normal, né? Um líder religioso. E nós não estaríamos aqui. Quem sabe, né? Como é que nós estaríamos? Mas a ressurreição de Jesus, ela torna isso possível. A ressurreição de Jesus, ela nos forma uma família. Na verdade, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, e ninguém ressuscitou como Jesus. E nós estamos aqui por causa dele. Queria que você orasse, vou convidar o irmão Lázaro. O irmão Lázaro, quando senta aqui, ele já sabe, ele vai orar por esses momentos de intercessão. Irmão que é líder lá do Ministério Infantil. E eu queria dizer para você que você pai, você mãe, responsável por sua criança, eles estão em boas mãos. Porque para começar, né, já, sem dúvida nenhuma, já ora pelas crianças, pelas famílias e pelo trabalho. Então, o irmão Lázaro vai nos conduzir em oração. E agora você pode apresentar diante de Deus a sua luta, a sua causa, sua necessidade, seus problemas, crendo que Jesus está vivo e Ele está ouvindo a sua oração. E com certeza no tempo dele Ele vai responder. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Oremos, amados. Ó Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que muitos estão hoje comemorando essa Páscoa, mas sem saber o significado real dela. Se o Senhor Jesus morreu numa cruz, Ele foi colocado num túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esse ressuscitar, porque o que isso significa? Significa que mesmo que eu passe por algum problema, mesmo que você passe por alguma dificuldade, mesmo que tudo pareça ter acabado, ainda existe alguém que te diz: Ele vive, Ele está com você, e em cada momento, em cada detalhe da tua vida, esse Deus que nós amamos, Ele te amou de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse na cruz do Calvário por você. E ao terceiro dia, garantindo para cada um de nós uma vitória sobre todas e qualquer situação da sua vida, sobre tudo que existe. O nosso Deus, Ele ressuscitou e Ele está vivo para te garantir que ainda existe esperança, que ainda existe vida aí, aonde você está, porque o nosso Deus é Deus que cuida de você, cuida da tua família, cuida daqueles que são seus. É um Senhor que age não aqui somente, mas lá onde você está precisando, lá no teu emprego, lá na tua escola, lá na tua universidade, lá onde você está no teu bairro, com as pessoas que você vive. O Senhor Deus age aonde você está, porque Ele vive em você, e aonde você está, Ele age aonde você está. Por isso, o nosso Deus te garante vitória em todas as situações. E eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você sentar, cumprimenta quem está do seu lado. Dá mais um abraço aí nessa pessoa maravilhosa. Depois pode se assentar.
bashmaya, nefkadrash shmak, tefei malkusak, nehuet sevyanak, aikan de bashmaya, afbahara, lachman de sultanan yamana, havlan yomadein, washbuklan chavine aikana, dafhanan shbukan lachalvini. ובואלן לנסיאנה, לכן לצל לנבישה. אמין. אבוני בשמיה. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas. E o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematigrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Olha o estado espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz.
Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva ali
aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. E no meu e no seu lugar, Jesus morreu. Foi colocado num túmulo. Foi colocado porque as pessoas não imaginavam que ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Amém, graça e paz a todos. Deus seja louvado por essa linda mensagem de Páscoa. Estamos num domingo bem alegre. Eu gostaria de saber quem nos dá a alegria de nos visitar essa manhã. Levante sua mão. Quem está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Isso, temos algumas pessoas, alguns irmãos aqui à minha esquerda, umas irmãs, temos pessoas, tem muitas pessoas aqui que estão nos visitando. Temos algumas crianças, uns jovens, temos algumas famílias, alguns casais. Eu gostaria que nós recebêssemos esses nossos irmãos com a salva de palmas. Isso, Deus abençoe a todos. São vários que estão nos visitando. Estamos bastante felizes que vocês estão celebrando conosco nessa manhã a ressurreição de Jesus. Sintam-se todos bem-vindos. Que Deus fale ao seu coração. E continuando falando em alegria, vamos agora estar ofertando ao Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, que também é um momento que fazemos o nosso culto também com alegria, né? Eu vou ler lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e versículo 7, que entre as coisas diz que tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que nós servimos, fazemos também com alegria. Diz assim, 2 Coríntios 9, versículos 6 e versículo 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um
conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavra alegria. Tudo que nós fazemos para Deus é com alegria, né? Estamos nessa manhã louvando a Deus, esse culto de Páscoa, é quando você serve a Deus de todas as formas possíveis, né? Cantando, servindo em algum ministério, inclusive você entregando seu dízimo e oferta, que diz que Deus ama a quem dá com alegria, a quem faz com alegria. Então faça tudo alegremente. Deus nos deu nova vida, através da ressurreição entre os mortos. Nós temos essa alegria e tudo deve refletir, inclusive esse momento de dízimos e de ofertas, pois Deus tem nos abençoado também bastante, também nessa parte material, nessa parte do nosso trabalho, nosso sustento dia a dia. Vamos estar orando nesse momento, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Depois, quando estivermos cantando o cântico, você poderá entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, consagrar a Deus também. Vamos orar, vamos consagrar com alegria esse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas, que também serão entregues ao Senhor agora, Deus, que forem entregues durante a semana. Nós queremos que o Senhor tenha nos abençoado bastante, Deus, com várias bênçãos, a partir da ressurreição de Jesus, mas várias bênçãos no nosso dia a dia, inclusive nosso pão de cada dia, o nosso sustento, que possamos fazer tudo sempre a Deus, com gratidão em nosso coração. Nós continuamos crendo que o Senhor nos sustenta em todas as coisas. O Senhor nos deu nova vida, e o Senhor também abençoa a nossa vida financeira, o nosso trabalho. O Senhor dá tudo aquilo que a nossa família precisa a cada dia. Por isso nós consagramos com alegria. Eu peço que essas bênçãos sejam multiplicadas sobre a vida de cada um das famílias que estão. Que o Senhor receba esse momento diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, poderá entregar ao Senhor, enquanto estivermos. Sempre. Amém, igreja? Pode se assentar, que alegria no nosso coração poder celebrar a este Jesus que ressuscitou.
E sempre é bom nós lembrarmos da ressurreição e não esquecer do seu sacrifício. Nós agora há pouco vimos, através da dança, uma representação daquilo que Jesus passou antes e durante a sua crucificação. Nós nos alegramos pela ressurreição, mas, reforço, nós não podemos esquecer o quanto ele sofreu. O que ele fez por cada um de nós. Como eu disse, ninguém viveu como Jesus, ninguém nos amou como Jesus, ninguém deu a vida como Jesus, e ninguém ressuscitou como Jesus. E ele é alguém especial para nós. Não sei se você percebeu, lá na entrada da nossa igreja, do templo, nós temos um painel perguntando: quem é Jesus para você? E eu vou te dar um instante aí para você refletir sobre essa pergunta. Quem é Jesus? Nós estamos durante este culto, diante da mesa da ceia, diante dessa decoração do sepulcro de Jesus, e ouvindo e vendo todas essas coisas, quem ele é para você? Será que ele é somente uma pessoa que está à disposição para atender os nossos pedidos de oração, ou ele é muito mais do que isso? Sem dúvida nenhuma, ele é muito mais. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Hoje ele vive e está entre nós, e um dia, com certeza, ele vai voltar para nos buscar e vivermos eternamente com ele. Amém, igreja? E hoje nós damos encerramento da nossa campanha de jejum e oração. Campanha que nós nos dedicamos para se aproximar um pouquinho mais perto deste Jesus, deste nosso Senhor, deste nosso Salvador. Lembrando que hoje à noite a festa continua. Com o nosso coral, com certeza que ensaiou e vai apresentar a cantata O Vencedor. Então fala aí para o teu vizinho: você não pode faltar hoje à noite. Porque com certeza à noite nós vamos continuar vendo surpresas maravilhosas. Tá bom, gente? Então, eu espero você aqui hoje à noite. Eu sei que de repente você vai almoçar na casa de algum parente, ou alguém vem na sua casa, é um dia típico, mas eu faço questão de você estar aqui à noite. Aproveitando, traga visitantes, traga pessoas para estar aqui conosco hoje à noite, no culto das 18h30. Não fique em casa não, a não ser que você esteja doente, acamado, mas se você pode, vem estar aqui conosco, celebrar a Jesus mais uma vez, porque é um dia só do ano que a gente se dedica a isso. Então venha participar, prestigiar o nosso coral. E estendendo um pouquinho também, no próximo domingo, vamos também ter um musical cantando as histórias da Bíblia. Olha quanta coisa boa ainda para acontecer. Então hoje à noite às 18h30 e no próximo domingo às 18h30, no culto da noite, nós teremos outra apresentação, outro musical envolvendo irmãos da nossa igreja, ministérios, e vai ser uma bênção. Vem aqui, eu não consigo. Isso, claro, muito bem, obviamente. Uma mensagem dessa para fazer uma vez só é impossível, né? As meninas aqui da dança estão falando que vão apresentar de novo, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Uma mensagem tão impactante, eu estava ali emocionado, né? Com a narração, com aqui a apresentação, os gestos sincronizados com o sofrimento, com o sacrifício de Jesus e o finalzinho com a sua ressurreição. Então é algo maravilhoso, né, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez por quem Ele é em nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração.
Vamos então para a palavra de Deus. Logo na sequência nós teremos a ceia. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do verso 36 até o 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 36. E assim diz a palavra do Senhor. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não a crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe então um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém, meus irmãos? Que texto maravilhoso nesta manhã de domingo, nesta manhã de ressurreição, nesta manhã de dizermos: Cristo está vivo. No domingo passado nós falamos um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, mas aqui mostra que ele está presente entre os discípulos. Não só esse texto, mas nos evangelhos, em outros textos, nós vemos que Jesus estava presente na vida dos seus discípulos. Nós não estávamos lá, mas hoje nós precisamos crer no nosso coração que Ele está vivo. Então a ressurreição, ela traz uma mensagem para mim e para você. Nós temos aí no esboço, acompanhe comigo, porque a presença de Jesus e as suas palavras, elas devem trazer um significado em nossas vidas. E a primeira delas, para a gente não perder tempo, é que nós podemos experimentar uma dimensão sobrenatural. Anote aí no seu esboço, quem estiver com ele. A presença e as palavras de Jesus nos faz experimentar esta presença sobrenatural dele. Jesus não está aqui de carne e osso, mas pela fé nós acreditamos, nós cremos que ele está vivo. Amém, igreja? Jesus está vivo. Mas veja você que aqui no texto mostra que mesmo Jesus se apresentando para os discípulos, para aqueles que o seguiam, eles não acreditavam naquele instante. Eles achavam que era um espírito, um vulto. Mas Jesus ali estava em carne e osso, representando assim a sua ressurreição.
trazendo a história da humanidade, e para hoje nós que cremos na palavra, esse significado importante da sua ressurreição. Se Jesus não tivesse aparecido para algumas pessoas naquela época, talvez muitos diriam assim, isso aí foi história, é uma lenda que vem sendo contada. Mas não, pessoas viram a Jesus mesmo depois da sua morte e da sua crucificação. Como diz o texto, do terceiro dia. Na sexta-feira, ele foi crucificado. No sábado, nós chamamos o dia do silêncio, onde Jesus ainda estava no sepulcro. Mas em outros textos nos falam que bem de manhãzinha, logo cedo, de madrugada, em algumas versões diz que ele apareceu para Maria, para uma mulher. E aqui é algo bem interessante, né? Por que será que Jesus apareceu primeiramente para uma mulher? Porque Jesus, em outros textos, ele fala para avisarem Pedro e os discípulos que ele estava vivo. Mas esta mensagem foi uma mulher primeiramente que viu. Por que será isso? Aliás, se a gente puxar um pouquinho antes, quem estava ali no momento da crucificação, a maioria foram as mulheres. No momento em que Jesus foi pregado com aqueles pregos, e quem viu toda aquela cena acontecendo foram as mulheres. Se eu não me engano, apenas João, que estava ali, porque ele diz assim, mais ou menos em nossas palavras, aí está o seu filho e aí está a sua mãe, cuidem um do outro. Mas é interessante que no final da vida de Jesus, as mulheres estavam presentes, e na sua ressurreição, no início da sua vida, as mulheres também estavam presentes. Alguma coisa quer dizer para mim e para você. As mulheres são especiais. As mulheres, sem dúvida nenhuma, para Jesus, para elas estarem ali, naquele momento em que Jesus mais precisava das pessoas, elas estavam lá. Você se recorda que a maioria dos discípulos, no momento em que Jesus foi entregue, se esconderam. Inclusive Pedro. Inclusive Pedro, num dos episódios, diz que perguntaram para ele, olha, você estava com um deles. E ele negou a Jesus. Um deles que deveria, não, eu sou um deles. Eu estava com Jesus. Mas, por algum motivo, um homem nega a Jesus. Mas a maioria das mulheres estava com Jesus quando ele mais precisava. Aproveitando, vocês mulheres são especiais. Que Deus continue abençoando suas vidas. Cadê os homens? Vamos aplaudir essas mulheres. Hoje não é o dia da mulher, nem o dia das mães. Valorize essas mulheres. Com certeza há algo especial na vida delas. Para os homens também não ficar de bico comigo, vocês também são especiais. Vai, vocês também são especiais. Vamos aplaudir aos homens também, por favor, senão eles vão ficar chateados. Mas sem dúvida nenhuma, meus irmãos, cada detalhe da palavra de Deus, ela traz um significado. E quando nós olhamos aqui nesse primeiro ponto da palavra, a presença, as palavras de Jesus, ele traz algo especial, meus irmãos. Quando nós hoje estamos vivendo, não com a presença física de Jesus, mas na nossa experiência com ele, na nossa jornada, na nossa caminhada com Jesus, algo sobrenatural precisa acontecer na nossa vida, na nossa experiência com ele, na oração, na leitura da palavra. Agora há pouco vamos entregar o jejum, vamos orar a Deus, mas são momentos como esse que algo sobrenatural deve acontecer na nossa vida. Aqui nesse texto, os discípulos estavam meio que divididos nas suas emoções.
Eles não sabiam se ficavam felizes, eles não sabiam se ficavam assustados. Enfim, havia um misto, uma mistura ali de sentimentos no coração deles. Mas a questão mais importante é que algo sobrenatural aconteceu ali naquele momento. Amém, igreja? E na sua vida, na sua caminhada com Deus, também Jesus está presente. E nesse instante precisa acontecer algo especial. Se talvez você tenha vivido a sua jornada cristã, a sua vida, a sua caminhada com Deus, e não tem sentido algo especial na sua vida, hoje, nesta manhã de ressurreição, é um tempo de você falar: Deus, eu preciso ter experiências, eu quero ter experiências, eu quero viver no sobrenatural, porque Jesus, quando ressuscitou e apresentou-se aos discípulos, foi algo especial, foi algo sobrenatural. Amém, meus irmãos? Então, não viva a sua vida mais como se tudo fosse normal. Não, o sobrenatural deve fazer parte da nossa vida. Segundo ponto, meus irmãos, quando nós experimentamos a presença, as palavras de Jesus, experimentamos a força do enraizamento. O que é isso? É quando nós estreitamos o nosso relacionamento com Jesus, sem dúvida nós vamos nos aprofundar na nossa intimidade com Ele, na nossa comunhão com Ele. Se nesta manhã você está aqui, vivendo de uma forma sobrenatural, de uma forma superficial, se você está vivendo de uma maneira rasa, eu não leio a Bíblia como deveria, eu não vou na igreja como deveria, eu não jejuo mais, eu não oro como deveria. Talvez hoje, nesta manhã, Deus esteja falando ao seu coração e dizendo: olha, filho, filha, você precisa se enraizar, você precisa se aprofundar mais na comunhão com o Senhor. A cada dia, meus irmãos, porque para mim esse texto, quando Jesus se apresenta, sem dúvida nenhuma, ele estava demonstrando que queria proximidade. Porque Jesus, quando ele saiu daquele sepulcro, ele poderia ter subido ao céu no mesmo instante. Ele não tinha razão nesse sentido, né? Naquela época. Hoje a gente está vendo que tem sentido, mas naquela época ele não precisava disso. Mas ele fez questão de se apresentar para os discípulos. E quando Jesus se apresenta para os discípulos, ele estava dizendo: ei, eu quero comunhão com vocês, eu quero estar junto com vocês. E eu creio que nesta manhã, assim também, o Senhor deseja nós aprofundarmos as nossas raízes, a nossa comunhão com Ele, a nossa vida com Ele. Talvez no momento da ceia, no momento de oração, seja um ponto que você precise falar a Deus: Deus, eu preciso me aprofundar mais com o Senhor. Eu preciso experimentar mais da intimidade com o Senhor. Eu preciso andar em comunhão com o Senhor, porque talvez alguém esteja afastado. Talvez alguém esteja distante daquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas sem dúvida nenhuma, com tudo que estamos vendo, ouvindo e o que está acontecendo, Deus está falando ao nosso coração: filho, filha, volte para a comunhão, porque esse é o desejo de Deus. Se Jesus apareceu para os discípulos naquela época, sem dúvida nenhuma, Ele quer estar presente na sua vida todos os dias. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto que nós podemos pensar sobre esse texto é que experimentamos o entendimento da palavra. O texto nos fala que quando Jesus estava lá, Ele abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Qual era essas Escrituras, meus irmãos? Era o que havia sido profetizado sobre Jesus, sobre o Messias. E naquele instante os discípulos não conseguiam lembrar. Talvez eles estavam nervosos. Como eu disse, havia uma mistura no coração deles de sentimento
E com certeza, ali naquele momento, eles não lembravam do que deveriam lembrar, que era a palavra. Olha, o Messias iria sofrer, ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. E isso foi profetizado pelos profetas. E eles deveriam lembrar. Mas naquele instante, eles não lembraram. E talvez, aplicando para a nossa vida hoje, quando a gente fica nervoso com alguma coisa, você fica ansioso, você não consegue lembrar das coisas. De repente você tem uma entrevista de emprego, aí você se preparou para aquilo, mas às vezes ali no momento da entrevista, você esquece de alguma coisa. Quando você vai fazer uma prova, uma avaliação, de repente você estudou a semana inteira, você se acha que está preparado, e aí quando você vai fazer a prova, dá aquele branco. Talvez já aconteceu isso comigo, com você. E foi isso que aconteceu com os discípulos. E há algo muito importante aqui. Por quê? Porque mesmo eles esquecendo das coisas das Escrituras, de que Jesus iria ressuscitar, Jesus fez eles lembrarem. O que isso tem a ver com a nossa vida, meus irmãos? Tem a ver que quando eu e você, nós talvez passemos por problemas e lutas, o Senhor, Ele pode fazer lembrar da sua palavra nas nossas vidas. E quando eu falo palavra aqui, são promessas. Nós temos promessas de Deus na nossa vida. E que nós precisamos trazer à existência essas promessas. Por exemplo, uma delas está dentro desse texto. Quando Jesus diz para eles, aqui. Disse-lhe Jesus, paz seja com vocês, é uma promessa de Deus também para nós. Porque Jesus mesmo, no seu ministério, enquanto ele estava vivo, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não a dou como o mundo a dá. Então este versículo, quando Jesus estava vivo, é uma promessa hoje para mim e para você, amém, igreja? Então quando eu e você estivermos na nossa trajetória, na nossa caminhada, lembre-se das palavras de Jesus. Porque é ela que traz esperança, ela que traz renovação, ela que traz conforto, paz, alegria ao nosso coração. A ressurreição de Jesus faz tudo isso. Amém, igreja? Quarto ponto, a presença, as palavras de Jesus, nós experimentamos o poder para testemunhar. Se você perceber aqui no texto, nós vemos que Jesus se apresentou para eles, mas também deu uma missão para eles. E da mesma maneira, meus irmãos, hoje nós estamos aqui, nesta manhã, neste templo, celebrando a ressurreição de Jesus, mas esta mensagem, ela não pode só ficar para nós. Você precisa expandir essa mensagem. Você, olha para cá, você é um enviado de Deus, sabia disso? Fala para quem está do seu lado, você é um enviado de Deus. Você é uma pessoa enviada de Deus. Nós somos testemunhas de Jesus. Foi isso que ele falou para os discípulos, né? Que este evangelho, a ressurreição de Jesus, seria pregado, seria ensinado, seria falado, como diz aqui no texto, estou lá no versículo 47, para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês serão testemunhas dessas coisas. Quando você vê uma mesa de ceia como essa, sim, o pão e o suco, ele traz um significado na memória do que Jesus fez. Quando você vê aqui o sepulcro de Jesus, simbolizando aquela época e dizendo, ele vive, esta mensagem, ela não deve simplesmente ficar comigo e com você. Você já tem ela, mas você precisa espalhar. Você precisa testemunhar. Foi isso que Jesus disse no mesmo evangelho de Mateus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja?
Quantos aqui serão testemunhas de Jesus? Vamos ser testemunhas de Jesus, falar do que Ele fez na minha vida. Pastor, mas eu não sei evangelizar, eu nunca fiz um curso de evangelismo, eu não sei falar. Use a sua vida como testemunho. Fale do que Ele fez. Você era um pecador, um dia Ele te encontrou, você foi salvo, Ele perdoou os seus pecados e hoje você tem a presença e a vida eterna com Deus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. É esse testemunho que nós devemos falar em todas as nações, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, com os seus vizinhos. Por último, quando nós experimentamos a mesa, a presença e as palavras de Jesus, experimentamos a promessa do revestimento de poder. A palavra é revestimento. Se você olhar aqui, no versículo 49, Jesus disse: e eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Meu irmão, é impossível você ouvir uma mensagem dessa, meditar nela e achar que Deus não quer usar a sua vida. É impossível. Pastor, mas eu não tenho o dom de cantar, não tenho o dom de tocar, eu não tenho o dom disso, daquilo. Não, meu irmão. Nós não estamos nem falando sobre dom. Você tem poder dentro de você. O Espírito Santo está em você. E é Ele quem te capacita a você ser quem você precisa ser. Por isso Jesus disse: fiquem lá em Jerusalém. Não fiquem dispersos, não saiam cada um para o seu canto, fiquem reunidos, porque esta reunião, este encontro vai acontecer, alguma coisa especial, e hoje nós sabemos que é o Espírito Santo, mas Jesus estava falando: olha, vocês receberão a promessa da vinda do Espírito Santo, e é esse revestimento, e é este poder que habita em nós. Tanto é que lá no livro de Atos, capítulo 1, justamente reforça isso. Mas vocês receberão poder, revestimento, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Há poder de Deus dentro de nós. E você pode se alegrar nessa manhã. Por quê? Não que você é um super-homem, não é essa a conotação. A conotação do Espírito Santo dentro de nós, e eu já estou encerrando, é dizendo assim, que quando você estiver fraco, o Espírito Santo te fortalece. Quando você estiver abatido, é Ele quem te anima. Quando você estiver entristecido, é Ele quem te alegra. Quando você estiver sem direção, é Ele quem vai te guiar, o Espírito Santo. Amém, igreja? Você está entendendo? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. É o Espírito Santo que está dentro de nós, porque um dia Jesus ressuscitou, e aqui diz claramente, já encerrando, no versículo 50, tendo Jesus levado eles até Betânia, ele ergueu a mão, os abençoou, e estando ainda abençoando eles, foi elevado ao céu. Jesus precisava subir para o Espírito Santo descer. Jesus precisava partir desse mundo para o Espírito Santo vir e habitar no meu coração e no seu coração. Que alegria, meus irmãos. Eu não sei você, mas eu estou aqui quase transbordando de alegria, porque Jesus ressuscitou e Ele deixou o Espírito Santo em nós para que nós tenhamos vida. E aí, o que é que nós temos que fazer? Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio, hoje habita em nós. Fazer o que eles fizeram aqui no último versículo. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo louvando a Deus. Amém, meus irmãos? Aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus.
que é para Ele toda a honra e toda a glória. É isso que nós devemos fazer. Escute, você não é uma pessoa perdida. Você não precisa viver com dúvidas, porque o Espírito Santo habita em você e Ele te dá direção. Para começar, se você não souber o que fazer, louve ao Senhor, porque aqui na palavra está dizendo isso. Quando Jesus estava subindo, será que à noite vai ter Jesus aqui subindo? Vai ter Jesus? É, Lázaro? Estou brincando. Precisa aí de uma produção hollywoodiana, né? Estou brincando, hein? Só. Mas quando Jesus estava subindo, eles falaram: agora tem sentido. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Agora tem significado a minha vida. Vou louvar a Deus e permanecer no templo cheio de alegria. Amém, meus irmãos? O que é que você vai fazer saindo daqui? Louvar a Deus em tudo que você faz. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você não está servindo a um Deus morto, você está servindo a um Deus vivo. Então o que você fizer a partir de hoje, desta manhã, deste dia, faça tudo para a glória de Deus, porque Ele vive, Ele está vivo e Ele reina para todos sempre. Amém, igreja? Aplauda o Senhor para a gente encerrar e nós orarmos. Ele está vivo, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O que é que essa mensagem falou ao seu coração? O que é que a ressurreição, a presença de Jesus significa para você que está aqui esta manhã? Já vimos e ouvimos tantas coisas, agora a palavra que foi ministrada, sem dúvida nenhuma, ela traz um significado, um sentido para você esta manhã. E ela trazendo esse significado, alguma coisa você precisa decidir nesta manhã. Porque Ele está vivo. Você está falando agora com um Deus vivo. Ele não está morto. Então fale com Ele, abra o seu coração. Diga para Ele. Talvez o seu contexto é de pedir ajuda para você se fortalecer na sua comunhão com Ele. Talvez o seu momento seja uma oração de fortalecer a sua fé. Talvez o seu contexto seja de você reativar aquilo que você era e fazia na presença dEle. O quanto você servia a Ele, o quanto você orava, o quanto você falava com Ele. Ele está vivo. Talvez o seu contexto seja de agradecer pela ressurreição, pelo significado que ela traz na nossa vida. Porque hoje nós temos perdão de pecados, vida eterna, a presença dEle através do Espírito Santo para sempre no nosso coração. Talvez o seu contexto seja só de gratidão, de esperar pela vinda de Jesus. Obrigado, porque um dia o Senhor vai voltar. Vá falando com Deus aonde você está, no seu contexto, na sua realidade. Mas saiba que há uma direção, assim como o texto nos fala, que nós devemos louvar ao Senhor, agradecer e permanecer em sua presença. Oh Deus e Pai amado, muito obrigado por esta manhã tão maravilhosa. Em cada detalhe nós podemos relembrar da ressurreição de Jesus, o significado que ela traz para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a sua vida, se sacrificou por nós, e não há amor maior do que este. E hoje, nós com nosso coração alegres, celebramos a tua ressurreição. E por isso nós queremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Reafirmar, ó Deus, a nossa vida com o Senhor, porque o Senhor está vivo. E é com o Senhor que nós falamos todos os dias, através do Espírito Santo que habita em nós.
Que o Senhor fortaleça cada um de nós, que a alegria da mensagem da ressurreição não saia do nosso coração, que o Senhor traga de volta aqueles que estão afastados, aqueles que estão distantes. Esta é uma manhã de reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor. Dá-nos ânimo, Pai, para aqueles que estão desanimados, entristecidos, porque os discípulos, mesmo que um instante confusos, mas o final do texto nos fala que eles voltaram para Jerusalém alegres. E nós vamos sair deste lugar alegres, felizes por tudo aquilo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esta manhã tão abençoada, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A gente vai servir a ceia, porque com certeza não poderíamos deixar de fazer esse momento. Então, nossa equipe, por favor, venha até aqui à frente para nos ajudar a servir a ceia. E você que está batizado em comunhão com Deus, nesta manhã aqui, alegre no seu coração, fique de pé para você recebendo o elemento, pode se assentar, tá bom? Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, da minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive. Vamos todos de pé, cantar porque Ele vive, porque Ele Eu sei que a gente não consegue aplaudir, mas um glória a Deus você consegue, né? Glória a Deus!
A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nos faz lembrar o motivo da ceia do Senhor. Esta é a razão, é sempre Jesus. E diz assim a palavra de Deus: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? Talvez você não conseguiu ou não consiga ver como está essa mesa. E quando eu me deparei, na verdade, com cada detalhe que nós temos aqui nas dependências da igreja, é uma surpresa agradável no nosso coração. O João, vem cá me ajudar. E eu vou simbolizar, dar a minha contribuição, usando esses elementos, porque ela foi preparada para também transmitir uma mensagem. E eu, quando me assentei ali e observei a mesa, eu pude perceber a coroa de espinhos. Eu preciso falar porque talvez a gente lá no fundo não vai conseguir ver, mas... será que está solto? Aqui, Ju, vai cair. Vai cair. A Ju vai levantar a coroa de espinhos. Essa coroa que as meninas simbolizaram na dança, que foi cravada na cabeça de Jesus. E aí, quando elas estavam fazendo esse momento, eu pensei, a nossa cabeça ela é cheia de veinhas, é vascularizada. Então, cada espinho desse cravou e pegou uma veia, machucando a Jesus. Logo na sequência, nós vemos aqui um martelo. E, meus irmãos, nós temos aqui, e sem dúvida nenhuma, os pregos que foram colocados nas mãos de Jesus, nas mãos e nos pés, com certeza seria desse para mais. Imagine você, se algo entrasse na sua mão, como isso aqui. Não sei se você costuma arrumar as coisas da sua casa, mas se você já deu uma martelada no seu dedo, sabe quanto dói. Se às vezes um preguinho pega na pele do seu corpo, você sabe o quanto isso incomoda. Imagine esses pregos nas mãos de Jesus, a ponto de rasgar as suas mãos no meio, tamanho o peso do seu corpo. No pulso. Não é à toa que fizeram, como se fosse um suportezinho dos seus pés. Mas, meus irmãos, só para entrar isso aqui, com certeza machucou muito ele. Mas, como diz as Escrituras, Jesus precisava passar por isso, pela morte, pelo sofrimento, para que as outras coisas pudessem vir, como, por exemplo, o seu corpo, ele foi partido ao meio. Pode partir. O corpo de Jesus foi partido ao meio, como diz lá em Isaías. O corpo dele, com as suas dores, ele sofreu, para que o sangue dele fosse derramado por mim e por você. E hoje esse sangue nos alcançou perdoando os nossos pecados. Para que hoje, aqui a Ju não vai conseguir levantar essa fonte, mas aqui tem uma fonte que está jorrando, que ela está jorrando, e ela não para. E essa fonte aqui, ela com certeza traz
um simbolismo na nossa vida, onde que a vida de Jesus, ela constantemente, pelo seu sacrifício, pela sua morte, pelo seu corpo partido, pelo seu sangue, transborda vida em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Houve um processo na vida de Jesus. Houve um caminho. Havia a necessidade dele passar por essas coisas para que este ponto chegasse até eu e você. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Com muita alegria, meus irmãos, nós vamos, com o irmão Disseu, orar, agradecer e consagrar esses elementos mais uma vez, reconhecendo o sacrifício que transborda a vida no nosso coração. Amém, Senhor. Pai, nós não temos palavras para descrever, Senhor, o teu amor para conosco, Senhor. Ó Deus, nosso coração nesse momento transborda de alegria, Senhor, em saber, ó Deus, que o Senhor doou a tua preciosa vida em meu favor e em favor dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Ó Deus, a palavra diz que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre o Senhor, e por suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por este memorial, por esta manhã tão gloriosa, tão linda na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sangue representado aqui por este cálice, Senhor, que ele nos lave, Senhor, a cada dia das nossas transgressões, dos nossos pecados, Senhor. E que esse pão nos alimente, Senhor. Nos alimente a cada dia, Senhor. Fazendo com que, ó Deus, nós possamos nos achegar a Ti a cada dia, Senhor. Sabendo que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Glorificamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Senhor. Como eu disse, sem palavras para glorificar e para descrever tudo aquilo que o Senhor fez, é e tem sido e será por nós. Louvamos o Teu nome e bendizemos o Teu nome, pois a vitória está no Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, comemos todos do pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Deus seja louvado. Senhor Jesus seja exaltado. Pode se assentar um instante, por favor. Obrigado, minha equipe, dessa manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já estamos encerrando, mais 5 minutinhos no máximo, para a gente poder entregar o pão da família. Toda ceia a gente entrega. Queria chamar aqui a irmã Lucy Lucinda. Então, a irmã Lucy Lucinda vem receber o pão da família. E também o Jax e a Marta, a Martinha. Aqui, ó. E como eu sempre falo em cada ceia, calma que a sua vez vai chegar, tá bom? Então aguarda, cada ceia a gente entrega um pão da família e logo, logo vai chegar a sua vez que ainda não recebeu. Fica aqui do ladinho da Ju para a gente tirar uma foto. Enquanto a gente está aqui finalizando com a foto, só queria lembrar os irmãos que hoje à noite nós temos a apresentação do coral. E das meninas também, né? Aí, então. Então fala por quem está do seu lado, para você não ficar olhando para mim com cara de paisagem. Tô brincando. Fala, ó, hoje à noite tem um cultão para você vir.
Parabéns, viu? Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, tá bom, Marcos? Aí, Heitor, parabéns. Deus abençoe, viu, meu amigo? Vamos ficar todos de pé. Vamos encerrar o culto desta manhã. Reforçando, meus irmãos, ainda dá tempo de você chamar um vizinho, um colega, um familiar, para estar aqui conosco, tá bom? Não falte. Vamos continuar celebrando o nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto ao céu. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor, feliz Páscoa, Deus abençoe. Dá um feliz Páscoa para quem está do seu lado. Vai na paz de Jesus, celebrar em nome do